Bom dia, aposentado! Vamos conversar um pouco sobre as notícias quentes de hoje, dia 8 de julho, sobre a revisão da vida toda. Para quem está aguardando ansiosamente o desfecho dessa disputa, saiba que existe um prazo extremamente claro e obrigatório para que o Supremo Tribunal Federal finalize a análise de pedidos de vista em processos de interesse dos aposentados, como a revisão da vida toda. Então, se você está sofrendo com a demora, saiba que existe uma data limite oficial prevista no próprio regimento interno do Supremo, para que os ministros devolvam os processos e o julgamento continue. Esta é uma informação fundamental e permite que aposentados e advogados possam cobrar, monitorar e esperar de forma mais concreta. Uma das maiores dúvidas dos aposentados gira em torno do real motivo da demora no julgamento do tema 1102, que trata diretamente da revisão da vida toda. Poucos sabem que, após o pedido de vista da ministra Carmen Lúcia, existe um prazo de 90 dias corridos, contado a partir da data de publicação da ata de julgamento, para que ela devolva os autos e o processo volte novamente à pauta. Isso significa que não é uma espera indefinida e que há um momento em que o Supremo é obrigado a retomar os debates, seja qual for o motivo do atraso. Se você tinha a sensação de que o processo poderia ficar parado eternamente, saiba que isso não é verdade. A legislação protege o direito dos envolvidos à continuidade do julgamento. Comente agora mesmo Revisão da Vida Toda Já, para mostrar sua indignação e se juntar à luta dos aposentados que estão sendo prejudicados por essas demoras, que mais parecem uma injustiça institucionalizada. E o que mudou recentemente? Até o final de 2022, havia controvérsia sobre esse prazo de 90 dias. Era comum se ouvir que os dias úteis eram os que contavam para a devolução dos autos. Houve decisões anteriores que apontavam a contagem apenas em dias úteis, o que poderia estender o processo por meses a fio e dificultar o acompanhamento para quem aguardava uma resposta. Entretanto, houve uma correção de interpretação. Atualmente, o prazo é ininterrupto, conta-se normalmente finais de semana e feriados. Ou seja, o Supremo não pode mais se valer de brechas no calendário para postergar decisões importantes que afetam milhares de pessoas. Esta alteração foi reconhecida oficialmente pelo Supremo a partir de dezembro de 2022 e tem impacto direto na expectativa de todos os aposentados e advogados que acompanham com atenção a revisão da vida toda. Se você está acompanhando o andamento, saiba que a última movimentação do tema 1102, referente ao recurso ordinário de número 1.276.977, foi o pedido de vista da ministra realizado em 10 de junho de 2025. No entanto, o prazo começa a correr somente a partir da data de publicação da ata, que ocorreu no dia 18 de junho do mesmo ano. Portanto, a devolução dos autos, obrigatoriamente, deve ocorrer em até 90 dias a partir dessa data, ou seja, até a segunda quinzena de setembro de 2025. Se este prazo for descumprido, ocorre o que se chama de devolução automática dos autos ao relator, neste caso, o ministro Alexandre de Moraes, e automaticamente o processo deverá ser colocado à disposição para que entre na pauta de julgamento. É fundamental compreender que esse prazo está previsto no artigo 134 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. O texto do artigo é claro. O ministro que pedir vista dos autos deverá apresentá-los para o prosseguimento da votação no prazo de 90 dias, contado da data da publicação da ata de julgamento. Isso significa que, por mais sobrecarregado que esteja o Supremo, essa regra deve ser cumprida. E é exatamente por isso que, aos primeiros sinais de descumprimento ou atraso, os advogados podem cobrar publicamente, formalizar questionamentos e deixar claro que não aceitarão que aposentados fiquem à mercê da vontade dos ministros,
principalmente quando se trata de uma decisão que pode alterar radicalmente a vida financeira dessas pessoas. Vamos aprofundar um pouco mais para que você entenda o impacto desse prazo. Imagine um aposentado que depende da possível revisão para sobreviver com dignidade. Se o julgamento atrasa por razões burocráticas ou por acúmulo de processos de outras áreas, como ações penais que envolvem fatos políticos de grande repercussão, é o aposentado quem paga o preço. Enquanto casos de interesse coletivo e social esperam, outros assuntos avançam, deixando muitos sem resposta. E não é só o tema 1102 que está em jogo. Outro processo relevante é a ação direta de inconstitucionalidade número 2111, que também trata de direitos fundamentais atrelados à aposentadoria. Recentemente, houve nova movimentação nessa ação direta de inconstitucionalidade. Em 1º de julho de 2025, o Supremo intimou o presidente da República, o presidente do Senado Federal e o presidente da Câmara dos Deputados para se manifestarem sobre os embargos de declaração apresentados pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos. No universo jurídico, os embargos de declaração são utilizados para pedir esclarecimentos sobre decisões judiciais que ficaram com pontos obscuros, contraditórios ou omissos. Ou seja, essa ação não está parada por inércia, mas avança de forma lenta, geralmente em razão das várias fases processuais e da necessidade de manifestações das partes interessadas. Voltando à revisão da vida toda, esse tema é especialmente sensível porque, ao contrário do que muitos imaginam, a Justiça já reconheceu a possibilidade de reanálise do cálculo das aposentadorias, permitindo a inclusão de contribuições feitas antes de julho de 1994. Esse ponto representa uma chance real de aumento no valor do benefício para milhares de brasileiros. Contudo, desde que o Supremo admitiu a repercussão geral do tema, ele se tornou objeto de intensa disputa jurídica, envolvendo embargos, pedidos de vista e, infelizmente, atrasos que comprometem a efetividade dos direitos sociais. Muitos acreditam que o Supremo poderia, se quisesse, julgar rapidamente um tema dessa importância. Porém, não raros julgamentos são suspensos diante de pedidos de vista para maior análise dos autos. Embora o pedido de vista tenha como objetivo garantir uma decisão mais justa e fundamentada, ele também pode se transformar, por motivos políticos ou de gestão de pauta, em instrumento de postergação desnecessária do julgamento. O prazo de 90 dias, portanto, é mais do que uma formalidade. É uma garantia de que ninguém poderá, de maneira indefinida, impedir que aposentados tenham o direito de ver sua demanda solucionada. É importante ainda mencionar que, quando o prazo de vista é ultrapassado, existe um mecanismo automático de devolução dos autos ao relator, sem necessidade de intervenção do próprio ministro que pediu vista. Funciona assim: passado o prazo, o processo volta para o relator que, em tese, pode colocá-lo novamente em julgamento na primeira pauta disponível. Isso evita que processos de enorme relevância fiquem engavetados por tempo indeterminado, prejudicando pessoas que já aguardam há anos por uma resposta. Outro detalhe relevante é que, historicamente, o Supremo Tribunal Federal já enfrentou críticas por descumprimento desse prazo. Em temas ligados aos direitos sociais, como a revisão da vida toda, o respeito à duração razoável do processo não é apenas uma formalidade. É uma exigência constitucional, prevista no artigo 5º, inciso 78, da Constituição Federal, que fala expressamente sobre o direito de todos à razoável duração do processo e aos meios que garantam a sua celeridade. O atraso na devolução dos autos não tem apenas impacto processual. Ele agrava a insegurança jurídica, prorroga injustamente o sofrimento de quem depende do resultado e fere de morte o princípio da efetividade da justiça. Em meio a esse cenário, aposentados têm buscado, cada vez mais, informações precisas para acompanhar o andamento dos processos.
O próprio site do Supremo Tribunal Federal disponibiliza, de forma pública, as certidões de julgamento, as atas de sessão e os andamentos mais recentes. Ao acessar essas informações, é possível saber, de forma exata, quando o pedido de vista foi feito e, principalmente, quando a ata do julgamento foi publicada. Isso dá ao aposentado e ao seu advogado o poder de marcar o prazo correto e cobrar com base em dados concretos. O controle social e a vigilância cidadã têm se mostrado, hoje, uma das poucas formas eficazes de fazer pressão para que decisões de tamanha relevância não fiquem em segundo plano no Supremo. Para exemplificar, imagine que você acessa o andamento do processo no portal do Supremo e verifica que a publicação da certidão de julgamento virtual ocorreu no dia 18 de junho de 2025. Assim, contando 90 dias corridos, finais de semana e feriados incluídos, o prazo máximo para devolução dos autos se esgota na segunda quinzena de setembro do mesmo ano. Se, depois disso, nada acontecer, você pode questionar formalmente, através de petições públicas, noticiando a imprensa ou acionando entidades de defesa dos aposentados para exigir que o julgamento seja retomado imediatamente. Não podemos esquecer que, em paralelo ao tema 1102, existe a ação direta de inconstitucionalidade 2111, também fundamental para a vida dos aposentados. Nesta ação, o momento atual é de manifestação das principais autoridades do país acerca dos embargos apresentados. Esses embargos não visam alterar a decisão de mérito, mas sim esclarecer pontos dúbios da decisão dada anteriormente. Na prática, enquanto não há manifestação das autoridades intimadas, o julgamento fica suspenso. Contudo, após as manifestações, o relator pode incluir o processo em pauta, e o tribunal poderá decidir definitivamente sobre a questão. Entretanto, não existem fundamentos legítimos para que esse rito demore além do razoável, já que o interesse social envolvido é contundente. Infelizmente, a rotina do Supremo revela que, mesmo quando existem regras claras, o ritmo das decisões depende de fatores internos, como a sobrecarga de julgamentos penais ou de outras ações de grande repercussão política que acabam ocupando praticamente todo o tempo dos ministros. Isso, porém, não deveria ser um argumento válido para atrasar julgamentos de massa, como os ligados à Previdência Social, pois neles estão em jogo a sobrevivência de milhares de famílias, e não apenas debates jurídicos complexos ou teóricos. É importante também desmistificar uma informação recorrente: os pedidos de destaque, que são diferentes dos pedidos de vista. O pedido de destaque acontece quando um ministro entende que, por se tratar de tema de alta importância, o julgamento deve ser realizado presencialmente e não no plenário virtual. Não há prazo expresso no regimento interno para a devolução dos autos em caso de destaque, o que pode gerar ainda mais incertezas. Por outro lado, no caso dos pedidos de vista, a regra dos 90 dias é objetiva e passível de controle por qualquer cidadão. Se você ouvir notícias confundindo os dois institutos, saiba diferenciá-los. Vista é para analisar melhor os autos, com prazo máximo definido. Destaque é para tirar do julgamento virtual, mas sem obrigatoriedade de devolução em prazo determinado. Outro aspecto fundamental é o papel do ministro relator. No processo da revisão da vida toda, o relator atual é o ministro Alexandre de Moraes. É ele quem, ao receber os autos de volta após o prazo de 90 dias, possui a autoridade de pautar o processo para julgamento imediato. A responsabilidade pela escolha da data e pela inclusão na pauta é exclusiva do relator, e isso permite que a pressão da sociedade seja direcionada corretamente. Não cabe aos outros ministros interferir nesta etapa, exceto se houver algum pedido fundamentado para a inversão da ordem de julgamento. Caso o processo seja incluído em pauta e não haja outro pedido de vista, o julgamento pode ser concluído em uma única sessão. A expectativa é que, com a devolução dos autos,
a decisão seja tomada em breve. Contudo, caso outro ministro peça vista, o prazo reinicia e o ciclo recomeça, cabendo à sociedade e aos advogados continuar o acompanhamento atento. Existe ainda um aspecto pouco conhecido pelos aposentados. Em alguns casos, entidades de defesa dos servidores, sindicatos ou associações podem intervir como amicus curiae, ou seja, como parte interessada nos processos do Supremo. Isso permite que esses órgãos apresentem argumentos, memorial e pedidos formais para acelerar o julgamento, conferindo mais força ao pleito coletivo. Em relação aos processos de revisão da vida toda que tramitam nas instâncias inferiores, muitos tribunais estão aguardando o desfecho do Supremo para julgar definitivamente os casos. Alguns juízes concedem decisões provisórias, enquanto outros preferem aguardar a resolução final do Supremo, o chamado trânsito em julgado. A demora no Supremo impacta, portanto, todas as fases do processo, desde o primeiro até o último grau de jurisdição. Para quem está em dúvida sobre o passo a passo para acompanhar um processo no Supremo, o caminho é simples. Acesse o site do Supremo Tribunal Federal, busque pelo número do processo ou pelo tema 1102. Verifique a data da última movimentação, identifique a data da publicação da ata de julgamento e some 90 dias corridos. Assim, você saberá exatamente quando termina o prazo legal para devolução dos autos pelo ministro que pediu vista. Caso o prazo seja descumprido, denuncie, cobre, envie e-mails para entidades de classe e faça valer o seu direito à informação e à razoável duração do processo. Na prática, a sociedade precisa estar atenta para não aceitar justificativas vazias para atrasos em julgamentos que afetam aposentados. Não se trata de simples burocracia, mas de uma luta real por reconhecimento do direito à dignidade. A revisão da vida toda é, hoje, a principal esperança para milhares de aposentados que contribuíram durante anos e foram prejudicados por regras arbitrárias de cálculo. Como conclusão deste panorama, o ponto fundamental é o seguinte: não existe mais espaço para indefinição. O prazo de 90 dias corridos para a devolução dos autos após pedido de vista é uma garantia concreta, prevista no regimento interno do Supremo, e não pode ser flexibilizado ao sabor das conveniências do tribunal. Se o processo não for devolvido no prazo, ele retorna automaticamente ao relator, e a obrigação de pautar para julgamento é imediata. O acompanhamento rigoroso dos prazos, a publicidade dos andamentos e a pressão social são as melhores armas para garantir que os direitos dos aposentados não fiquem à mercê da vontade de poucos. É o mínimo de respeito que se espera de uma Corte Suprema em relação ao cidadão comum que, na velhice, aguarda justiça para sobreviver com dignidade.